O rico e Lázaro. A verdade que muitos não querem ouvir. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Livro de Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23. Vivemos dias em que muitas pessoas preferem ouvir histórias emocionantes do que a verdade das Escrituras. Dias em que testemunhos impressionam mais do que aquilo que está escrito. Mas a palavra de Deus continua sendo maior do que qualquer experiência humana. Jesus contou a parábola do rico e Lázaro no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Não foi um homem qualquer quem falou isso, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O rico no inferno e o grande abismo. Lázaro era pobre, sofria, era desprezado pelos homens, mas morreu e foi levado para o seio de Abraão. O rico viveu na soberba, no luxo e sem temor a Deus morreu também. E a Escritura diz que ele abriu os olhos no inferno, em tormentos. Então o rico clama: Pai Abraão, manda Lázaro molhar na água a ponta do dedo e refrescar a minha língua. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Mas Abraão responde: Entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 26. Preste atenção nisso. A palavra diz que existe um abismo. A palavra diz que não podem passar de lá para cá. A palavra diz que quem está naquele lugar não volta. A reflexão. Então fica a pergunta: como pode alguém dizer que morreu, foi ao inferno, conversou lá e depois voltou porque recebeu uma nova chance, se Jesus ensinou justamente o contrário? Como pode existir doutrina baseada em experiências humanas que contradizem diretamente aquilo que Cristo falou? Se o Senhor declarou que existe um abismo intransponível, quem pode mudar isso? Cuidado com todo vento de doutrina. A Escritura adverte para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Muitas pessoas hoje correm atrás de revelações, sonhos e experiências sobrenaturais, mas abandonam aquilo que está escrito. A verdade de Deus não precisa ser complementada por invenções humanas. E a palavra também declara: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. O cristão precisa comparar tudo com as Escrituras. Se contradiz a palavra, não vem de Deus. O rico pediu para voltar. O rico então pede: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Livro de Lucas, capítulo 16, versículos 28. Mas Abraão responde: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 29. Ou seja, a palavra já era suficiente, então o rico insiste: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E Abraão encerra com uma das respostas mais fortes das Escrituras: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Depois da morte vem o juízo. A palavra é clara: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Escritura não diz que existe segunda oportunidade depois da morte. Não diz que alguém sai do inferno para voltar à terra. Não diz que almas retornam para negociar salvação. Por isso é necessário discernimento espiritual. Nem toda experiência vem de Deus. A Bíblia também alerta, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Nem toda experiência espiritual vem de Deus. Nem toda revelação é verdadeira. Nem todo testemunho glorifica a Cristo. A maior segurança do cristão não está em emoções, está na palavra de Deus. Conclusão:
enquanto muitos estão correndo atrás de experiências sobrenaturais. Jesus continua chamando ao arrependimento. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda existe oportunidade para buscar a Deus. Mas chegará o dia em que não haverá mais volta, assim como aconteceu com o rico. Por isso examine sua vida, examine sua fé, examine aquilo em que você acredita. Se contradiz as escrituras, rejeite. Se contradiz as palavras de Cristo, abandone. Porque o Senhor declarou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo